Sabe aquele sonho de ser levado para outro mundo, ganhar poderes apelões e um harém? Pois é, o nosso protagonista aqui também tinha esse sonho, mas a realidade resolveu dar uma rasteira nele. Depois de levar um choque fatal e zerar a vida no mundo real, ele acorda no meio do nada, totalmente peladão. Até aí beleza padrão Isekai, mas quando ele vai fazer o check-up lá embaixo, vem o desespero. O cara tá liso. Isso mesmo, o menino dele sumiu. Ele começa a procurar o documento perdido embaixo de pedra, atrás de árvore e até debaixo do braço, gritando pros deuses: quem é que é invocado para outro mundo sem o jubileu? Mas será que ele já era desprovido antes de vir para cá? Entrando em crise existencial, o jovem começa a puxar na memória. Ele lembra de momentos cruciais. No mictório estava tudo certo, no banho também. E até o taxista avisou que ele estava esquecendo a coisa. Mas calma, era só a mala mesmo. Ele confirma, antes do raio atingir e tudo ficar preto, ele era um homem completo. A conclusão é terrível. O Isekai não só tirou a vida dele, como também confiscou o seu equipamento principal na alfândega dimensional. Agora ele está num mundo novo, sem roupas e sem o seu melhor amigo. Mas, espera, se ele está assim, será que esse mundo todo é assim também? O nosso herói sem jubileu tenta usar a lógica. Se eu não tenho nada e estou pelado, talvez esse mundo não precise de roupas nem de... Bom, você sabe, mas a teoria cai por terra assim que ele vê a cidade. Todo mundo tá vestido, e pra piorar, ele quase é descoberto saindo de um monte de feno. No puro desespero, ele surrupia um lençol estendido para fazer uma saia improvisada e sai andando pela cidade, tentando manter a pose. Ele começa a observar as pessoas, pensando que talvez, por baixo das roupas, todo mundo seja liso que nem ele. O plano agora é um só. Ele precisa de provas visuais, mas antes que ele pudesse virar um tarado por investigação, o caos aparece. Do nada, um monstro gigante e roxo, o rei demônio da aniquilação Shao Pang, surge, destruindo tudo e tocando terror. O bicho é marrento, mas quando ele olha para o nosso protagonista de saia, a reação não é de medo, é de puro deboche. O monstro para o ataque só para apontar e rir da cara do coitado. Ele pergunta como alguém pode não ter um. Bom, ele nem termina a frase porque um herói de verdade chega para salvar o dia com uma explosão épica. O perigo passou, mas a humilhação do nosso protagonista está apenas começando. O herói que chegou é Harold, o capitão dos cavaleiros. Com um monstro derrotado, surge a chance de ouro para o nosso protagonista recuperar o que perdeu. O capitão Harold avisa que aquele monstro era só um saco de pancadas para testes e convida a galera para descobrir seus atributos. E o melhor, quem tiver um atributo superior pode ganhar um desejo. O nosso herói brilha os olhos. É agora, ele pensa, vou desejar meu amigão de volta. Ele vai todo confiante pro examinador, coloca a mão na esfera mágica e espera algo épico como Lorde das Trevas ou Mestre das Chamas. O examinador olha com uma cara de pena e anuncia o resultado para todo mundo ouvir. Atributo do tipo patético: herói sem jubileu. Sim, meus amigos, o sistema colocou isso no status dele, para todo mundo ver. A cara do moleque derrete na hora. Ele não só perdeu o Júnior, como o próprio sistema do mundo resolveu registrar isso na identidade dele. Galera, ser o escolhido nem sempre é um privilégio. Como ele vai sobreviver nesse mundo, sendo conhecido literalmente como herói sem jubileu. Transformações de reis demônios de baixo nível. O mercador tenta empurrar mercadoria, mas o foco do nosso jovem é um só. Ele precisa desesperadamente de um documento novo. Ele olha para o catálogo do vendedor com um desejo quase hipnótico, mas percebe que não dá para resolver isso no meio da rua. Com a dignidade ferida e uma dúvida cruel na cabeça, ele decide que precisa de uma prova científica imediata. Oh, rapidão, antes desse caos continuar, se tu tá curtindo, já deixa o like agora, porque daqui pra frente só piora, fi! Se inscreve para não perder o próximo nível. E bora voltar, que o protagonista já tá prestes a fazer besteira. O plano do nosso herói é o mais questionável possível. Ele vai até o banheiro público. A lógica dele é simples. Se eu não tenho, talvez ninguém aqui tenha. Ele entra no recinto com a esperança de que a anatomia humana nesse mundo seja diferente. Tipo um boneco Ken. Ele avista um jovem de cabelo azul e sem um pingo de noção, decide dar aquela espiadinha básica por cima da divisória. O problema é que o cara, chamado Kyo Gigi, percebe a movimentação e não gosta nem um pouco de ser observado no seu momento íntimo. O resultado? Um belo soco na cara para deixar de ser mané. O nosso protagonista voa longe. Mas o pior não foi a dor física, foi a constatação visual. O cara do cabelo azul está completo. O desespero bate forte. Será que ele é realmente o único azarado deste mundo? Mas o que era para ser uma briga de banheiro acaba revelando que o nosso herói não é o único derrotado daquela cidade. Kyo Gigi, o cara do cabelo azul, começa a desabafar do nada. O coitado também é um lascado na vida. Os pais estão decepcionados. A namorada deu um pé na bunda. E o atributo dele no teste foi uma porcaria. Ele decide descontar toda a frustração no nosso herói e invoca seu artefato divino, uma adaga de cristal. Vendo que a coisa ficou séria, o nosso protagonista decide que é hora de reagir. Ele se concentra, busca a energia lá no fundo da sua alma. Ou melhor, no vazio que ficou no lugar do seu parceiro. Ele clama por um poder que compense sua perda, e com um brilho intenso, ele finalmente invoca sua arma, uma faca de cozinha. E não é qualquer faca, é exatamente a faca que ele usava na casa dele.
Mesmo decepcionado com o utensílio doméstico, ele parte para cima. Surpreendentemente, consegue nocautear o adversário com um chute certeiro, mesmo estando vestido apenas com o que descobre ser o cobertor da sua antiga cama. A vitória é amarga, mas o surgimento de uma figura divina vai mudar completamente o sentido dessa jornada. Enquanto o herói tenta entender por que está lutando com uma faca de cozinha e usando um cobertor de saia, o tempo para. Uma presença esmagadora surge, Wang Mizou, o deus das dúvidas e divindade desse mundo. O ser dourado olha para o nosso protagonista e solta a bomba atômica narrativa que ninguém esperava. Ele admite que sabe exatamente onde está o jubileu, desaparecido. Com um sorriso sinistro, o deus revela a verdade. Ele pegou a ferramenta do herói e, por puro capricho divino, a transformou no rei demônio mais poderoso que já existiu. É isso mesmo, o objetivo final do nosso protagonista agora é caçar e derrotar sua própria parte íntima, que ganhou vida e está tocando o terror pelo mundo. Agora a missão é clara, ele precisa enfrentar o grande documento se quiser voltar a ser um homem completo. O nosso herói não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Ele está ali, peladão, enrolado num pano, processando a informação de que sua ferramenta agora é o chefão final do mundo. O deus Wuhu, com a maior cara de pau do multiverso, explica que, se você derrotar o rei demônio mais forte, ganha um desejo. Mas o detalhe é que o brinquedinho dele foi transformado justamente nesse monstro por puro engano. Para piorar, o deus começa a mostrar outros exemplos, como o rei demônio do peido, uma criaturinha amarela que fica soltando gases por aí. Wuhu explica que cada ser nesse mundo recebe um atributo e pode usar habilidades ligadas a ele. O protagonista entra em colapso. Como assim um mal-entendido bonito? O cara perdeu o que o torna homem porque um deus distraído achou que seria um bom modelo para um vilão. Mas, se você acha que há humilhação para por aqui, espera só para ver o que acontece quando um rei demônio é derrotado. O deus resolve ser didático e mostra o modelo original que usou, que, claro, está devidamente censurado para não derrubar o canal. Ele explica que, quando um rei demônio morre, ele se transforma em um artefato divino, permitindo que humanos usem habilidades apelonas, tipo o cavaleiro Haroldo, que usa o soco de explosão. Enquanto o herói só quer saber como recuperar o que é seu, Wuhu apresenta a Montanha do Rei Demônio, uma torre de 10 andares, cada um com várias cavernas cheias de chefões. O objetivo é simples, suba até o topo, derrote o Rei Demônio mais forte, vulgo o jubileu dele, e ele voltará ao normal. É o típico sistema de RPG, só que com a motivação mais bizarra da história dos Isekais. O problema é que o nosso protagonista não quer ser herói, ele só quer ser completo de novo, mas o deus não aceita reclamações. O herói começa a surtar, reclamando que, como alguém que transmigrou, ele deveria estar sendo paparicado por beldades e não subindo uma torre para recuperar o próprio documento. Mas o deus Wuhu perde a paciência rapidinho. Ele deixa claro que não dá privilégios para ninguém e que o jogo é dele. Num gesto de pura maldade divina, ele aponta para o pequeno rei demônio do peido, que está ali chamando o deus de papai com aquela cara fofa. A ordem é cruel. Mate ele e eu te envio de volta para mundo real. O protagonista hesita. Afinal, a criaturinha é bizarramente adorável, mas o deus o pressiona com um olhar psicopata. Sem escolha e movido pelo desespero de ter sua masculinidade de volta, o herói faz o que precisa ser feito. Um clarão de luz consome tudo, e o primeiro chefe é derrotado. Com o serviço feito, o herói é literalmente chutado para o mundo real com um presente de consolação. Antes de despachar o rapaz, Wuhu entrega um artefato divino de rank bronze, uma joia que ele diz servir apenas como trocado. O herói cai de cara na grama de um mundo desconhecido, agora devidamente vestido com uma jaqueta rosa estilosa, mas ainda lamentando sua perda. Enquanto tenta se localizar, ele avista algo totalmente fora de lugar, uma tampa de bueiro no meio do nada. Ao se aproximar, o bizarro acontece e ele é sugado para dentro de uma masmorra. Antes mesmo de entender onde está, ele é atacado por um treante, um monstro árvore bizarro e corrompido, que o prende contra a parede com galhos resistentes. Bem-vindo ao novo mundo, onde até as plantas querem um pedaço de você. Preso e indefeso, ele descobre que não é o único humano naquela caverna úmida. Surge um cara chamado Martini, um guerreiro de armadura que já chega humilhando, chamando nosso herói de lixo de rank bronze. Martini explica que aquela é uma caverna de rei demônio e que o monstro árvore era apenas um lacaio corrompido. O valentão exige saber qual é o atributo do herói. Mas antes que a conversa piore, algo inacreditável acontece. Do nada, uma fada em forma de gato siamês com asas surge flutuando. Martini fica em choque. Afinal, ter uma fada acompanhante é algo raríssimo. Mas o gatinho não está ali só para ser fofo. Com um chute voador digno de mestre de artes marciais, ele cala a boca do Martini e o manda direto pro chão. O deus Wuhu ainda deixa um último aviso mental. O herói só pode invocar um objeto por vez, assim como os outros só usam um artefato. A aventura começou, e o herói agora tem um gato porradeiro como aliado. Com um aliado desses, talvez chegar ao topo da montanha não seja tão impossível assim. Ou será que vai ser pior? O clima de tensão com o Martini no chão é quebrado da forma mais bizarra possível.
Wang Mizou, ainda tentando entender o que está acontecendo, encara aquele gato siamês voador e pergunta o óbvio: "Quem diabos é você?" Com uma aura que brilha mais que a árvore de Natal, o bicho responde com toda a pompa que é o avatar de um deus. Mas calma, ele logo manda a real, não é um deus tão divino assim. É só uma existência que a mente humana não consegue processar. E se você acha que ele veio dar superpoderes, se enganou. O gatinho avisa que sua única missão é ser o espectador VIP da jornada épica do nosso herói para recuperar o documento perdido dele. Sim, o cara vai ser seguido por um deus fofinho enquanto procura o próprio amigão. Mizou, claro, quase morre de vergonha e tenta calar a boca do bicho na base do tapa. Ele implora para que não grite isso pros quatro ventos. Mas se esse gato não é um sistema de RPG, como é que o herói vai sair dessa enrascada? Mizou até tenta perguntar se o gato é o seu sistema, mas leva um esculacho imediato. Lê menos web novel, garoto. O avatar deixa claro que não vai interferir em nada, o herói que lute. Descobrimos que eles estão em uma caverna de rei demônio, mas Mizou não faz ideia de como foi parar ali. A última coisa que ele lembra é ter aberto uma tampa de bueiro no meio do nada. O gato, com um orgulho de designer de interiores, explica que ele mesmo decorou todas as cavernas. Cada porta ou bueiro é um teletransporte. Herói olha em volta para aquelas paredes de raízes bizarras e solta o comentário ácido: sua estética tá mais pra masmorra de tortura. O bicho quase tem um troço de raiva, chamando Mizou de mortal sem bom gosto e garantindo que ele é onisciente, onipotente e, acima de tudo, um deus muito amigável que jamais mataria o protagonista, a menos que o jogo fique chato. Com a vida em jogo e preso em uma cela orgânica, o Mizou precisa testar sua primeira habilidade. O resultado é inesperado. Para sair dali, ou o rei demônio morre, ou eles acham a porta de saída. O Mizou decide então usar o poder que recebeu. Com um brilho de esperança, ele invoca uma motosserra elétrica rosa modelo Delidong Vento 550. O gato fica impressionado por ele conhecer o modelo, mas a alegria dura pouco. O herói tenta dar a partida e nada. O motivo é uma motosserra elétrica e, surpresa, não tem nenhuma tomada no meio da masmorra de raízes. É o puro suco do azar. Sentindo-se enganado pelo destino, o Mizou começa a gritar por socorro. Ele atrai a atenção de outros prisioneiros que vivem ali, um bando de homens-peixe e uma criaturinha árvore chamada Xiaokui. Até o baixinho tem a ferramenta e ele não. Ao perceber que está preso com um elenco de monstros de baixo nível, o Mizou entra em modo depressão profunda. Ele sente que sua dignidade foi pro ralo antes mesmo da aventura começar. Mas quando tudo parecia perdido, aquele cavaleiro que o herói derrotou acorda e ele está com uma ideia muito errada na cabeça. O Martini levanta do chão, mas em vez de lutar, ele faz uma reverência digna de fã de K-pop. Ele agora chama o Mizou de mestre e diz que é seu discípulo fiel. O cara está convencido de que o herói estava apenas fingindo ser fraco para humilhar os inimigos. Quando o Mizou apresenta o gato como Deus Shenjin, o Martini entra em choque. Ele acredita que o mestre é tão brabo que tem uma fada de alto nível como pet. O gatinho adora o confete e já começa a se achar o máximo. O Martini, querendo mostrar serviço, revela seu plano de fuga. Ele vai usar seu atributo de fogos de artifício para queimar as raízes. Ele faz toda uma pose, concentra energia e sai uma chaminha mixuruca do polegar. O Mizou, com a cara mais lavada do mundo, tira um isqueiro do bolso e faz uma chama igualzinha. O Martini fica em êxtase, achando que o mestre dominou a técnica instantaneamente. O herói até tenta fazer uma troll face de mestre sábio, mas o Shenjin não aguenta tanta palhaçada e encerra a cena com um chute certeiro na cara do protagonista. Com um mestre charlatão, um discípulo iludido e um deus gato impaciente, essa fuga da caverna tem tudo para dar errado. E o caos continua. Enquanto tentam sair dessa enrascada, o Mizou se depara com um baita obstáculo. Um guerreiro da raça treante, totalmente possuído e pronto para virar o herói do avesso. O Mizou, que não é bobo nem nada, já ativa aquele modo badass com uma aura sinistra. Mas a cabeça dele funciona de um jeito bem específico. Ele olha para o monstro árvore e pensa: beleza, preciso de uma arma. Primeiro ele imagina uma faca de cozinha, mas logo se toca que não vai rolar. Com a lógica de quem jogou muito RPG, ele conclui que, se o inimigo é uma árvore, a solução óbvia é um machado. Sem perder tempo, ele invoca a ferramenta e parte pra cima com tudo. Desferindo um golpe certeiro, ele quase manda o pobre Treanto conhecer o Criador antes da hora. Mas o que era para ser uma execução épica, acaba sendo interrompido por uma voz que não parece nada feliz com essa violência gratuita. O Mizou até respira fundo, achando que limpou a área, mas o clima de mó paz dura pouco. Surge do nada uma garota com um visual de fada mágica, a Putao, que já chega mandando papo reto e perguntando se tá todo mundo bem. Ela é da raça Moro e mestre em reviver a galera. A primeira coisa que faz é dar um esporro no nosso herói. Ela fica indignada porque o Mizou tentou passar o rodo no Treant, que, segundo ela, é só uma vítima inocente da corrupção do rei demônio. O Mizou, sendo pragmático de sempre, tenta explicar que decepar os membros era o jeito mais rápido de imobilizar o bicho. Mas a Putao não quer nem saber de desculpas. Ele é uma árvore, seu doido. Enquanto eles discutem, descobrimos que a situação da vila é muito pior do que parece. Um segredo sobre o passado do Mizou está prestes a ressurgir.
Enquanto o grupo se entende, a história volta 6 meses no tempo para mostrar o que o Mizou andou aprontando como o rei demônio mais forte. Ele estava lá, todo imponente, inspecionando as cavernas e batendo um lero com monstros gigantes como o Kankemou. O clima era de puro respeito, até que o monstro sugere que o rei precisa de um nome mais íntimo, algo que soe próximo e amigável. É aí que o cérebro do nosso protagonista entra em curto-circuito, com a maior cara de pau do mundo e um joinha de quem zerou a vida. Ele declara que seu novo nome de guerra será Dick. Isso mesmo, ele quer ser chamado de Dick, o rei demônio mais temido do mundo agora. Atende por um nome que é, no mínimo, de 5ª série. De volta ao presente, o rei Dick precisa focar na missão. Tem uma criança árvore implorando por ajuda. Um pequeno treante aparece desesperado. Ele conta que seu pai, o cara mais forte da vila, foi corrompido enquanto tentava protegê-lo. O baixinho implora para que o grupo salve o pai dele. A Putal, cheia de justiça no coração, aceita na hora em nome do deus Wuhu. O Mizou e o gato Shenjin ficam com aquela cara de quem é esse tal de Wuhu. A garota explica que é uma missionária fervorosa, mas o Mizou não compra essa ideia nem por um segundo. Ele manda a real. O reino divino pode até ser religioso, mas nem o Papa de lá tem provas de que esse deus exista. O clima fica tenso. A Putal está decidida a provar que sua fé não é brincadeira. Preparem os lenços. A loirinha resolveu contar seu flashback triste para tentar converter a galera. A Putal começa a contar como sobreviveu a um desastre natural quando era pequena. Ela ficou presa nos escombros por 3 dias. Quando finalmente rezou para o deus Wuhu, uma mão divina apareceu para resgatá-la. É uma história emocionante, mas o Mizou e o Shenjin estão cagando e andando para o testemunho dela. Quando outros membros do grupo tentam começar seus próprios flashbacks de infância, o Mizou corta todo mundo na hora. Chega de história triste. A Putal ainda tenta convencer o herói a se juntar à igreja, mas ele é direto. Mesmo que Deus exista, ele provavelmente não faria nada por ninguém. O grupo está uma bagunça total, com gente querendo rezar e o Mizou só querendo terminar o serviço. Sermões, com uma equipe onde ninguém se entende e um reino Dick no comando, o resgate do pai treante promete ser o maior desastre da história. Sem tempo para mais sermões religiosos da Putal, o grupo finalmente entra na ação, mas o clima de equipe tática passa longe daqui. Enquanto Mizou e a maga de cabelos azuis avançam pela masmorra escura, eles são surpreendidos por um bando de goblins e criaturas bizarras que surgem do teto e das sombras. É o caos total. A Putal já prepara seu cajado, mas antes que ela possa ditar o ritmo, Mizou parte para a ignorância. Ele não quer saber de estratégia bonitinha. O plano é descer o sarrafo em tudo que se move. A pancadaria começa com os monstros saltando de todos os lados, tentando cercar o nosso herói. Ele parece estar mais irritado com a incompetência dos aliados do que com o perigo iminente. Mas se você acha que Mizou é o único em perigo, espera só para ver Shenjin sendo usado de saco de pancadas. Shenjin, como sempre, consegue a proeza de ser pego da forma mais humilhante possível. Um monstro enorme agarra o coitado, que começa a berrar desesperado, pedindo socorro para o mestre. Mizou, com aquela paciência de quem está prestes a coringar, decide ajudar, do jeito dele. Ele simplesmente vira um balde de óleo em cima do monstro e de Shenjin. O bicho fica tão escorregadio que Shenjin desliza para fora do golpe como se fosse um sabonete molhado. A Putal tenta dar um suporte com magia de gelo, mas a zona é tanta que os monstros acabam se atrapalhando sozinhos. No meio dessa bagunça, um pequeno espírito amarelo, que parece ser o filho do treante, surge chorando enquanto é erguido por uma criatura ainda maior e mais sinistra. O resgate parecia estar indo bem, até que o papai da floresta resolve aparecer com um cutelo gigante. Surge o figurão, um treante mutante de elite, com o título de Afinador da Dormência. O bicho é puro músculo vegetal e já chega descendo o cutelo na direção do Mizu. Mas o nosso protagonista é liso. Ele não só desvia do golpe, como percebe que o monstro está usando o item dele. Isso aí é meu parceiro, diz o Mizu enquanto recupera sua arma na base da força. O monstro, vendo que perdeu a vantagem, apela para o golpe mais sujo do mundo, um chute direto no meio das pernas do herói. O grupo entra em choque, esperando o Mizu dobrar de dor, mas ele nem pisca. Afinal, para quem tem o membro mais forte do mundo, um chute no saco é só uma massagem. O Shenjin fica até com os olhos brilhando de admiração com tamanha resistência. O problema é que, depois desse chute, a Putal resolveu que era uma boa ideia curar o mestre, e o resultado foi um pesadelo visual. A Putal, querendo ser útil, conjura sua habilidade Vitality Bloom no Mizu. Mas lembra que ela disse que não controlava bem os poderes? Pois é, em vez de uma cura normal, o excesso de energia vital faz o cabelo do Mizu crescer instantaneamente até o chão. E pior ainda, transforma o rosto dele em uma caricatura realista e bizarramente feia. É o famoso efeito colateral de hiperestimulação. O herói passa de guerreiro estiloso para um tiozão cabeludo de meme em questão de segundos. A Putal explica, toda sem jeito, que o atributo dela é focado em renascimento, mas que sempre resulta em um crescimento exagerado e bizarro.
O Mizu tá ali, processando o fato de que agora parece um náufrago que acabou de sair de um comercial de shampoo estragado, mas não dá nem tempo de cortar o cabelo. O exército de árvores bombadas acabou de chegar para a revanche. Das sombras da masmorra, surgem vários outros treantes mutantes. Todos têm aquele olhar de quem quer transformar o grupo em adubo. O resgate do pai do pequeno espírito amarelo está longe de terminar. E agora, o Mizou vai ter que lutar enquanto tropeça no próprio cabelo. Ser o rei dos demônios, ou o que quer que ele seja, definitivamente não é tão glamouroso quanto parece. Com uma horda de monstros de madeira vindo na direção deles, será que o Mizou vai conseguir lutar ou vai acabar virando lenha? O pau tá quebrando e a situação não tá nada boa. Os Treants surgem com uma tal de barreira de dormência. O Mizou, com aquela cara de quem não dorme há 3 dias, descobre que o atributo desses monstros é justamente tirar a sensação de dor de qualquer um. Ou seja, bater neles é o mesmo que socar uma parede de gelatina. Eles não sentem nada. O gato companheiro tenta explicar a lógica complexa dos atributos, mas o Mizou não tem paciência para tutorial de RPG. Se os caras são feitos de planta e não sentem dor, ele decide apelar para a conveniência narrativa. Com um sorriso de vilão de 5ª categoria, ele saca sua arma secreta, um frasco de mata-mato. É isso mesmo. Enquanto os outros pensam em magia, o nosso herói vai resolver a base do veneno agrícola. Ele olha pro monstro e solta a braba. Já que não sentem dor, será que tem medo de morrer? Mas será que um veneno de jardim é o suficiente para parar uma horda de monstros corrompidos? O Mizou começa a borrifar veneno para todo lado, como se estivesse dedetizando a própria casa no domingo de manhã. A feiticeira e a Putal ficam em choque, achando que ele tá usando algum veneno proibido e milenar das cavernas demoníacas. Só que o Mizou percebe que precisa de mais impacto. Então, ele resolve apelar pro drama. Ele agarra o pequeno Xiaokui, o espírito amarelo, e começa a fingir que vai acabar com o coitado, só para atrair a atenção do Treant corrompido, que é o pai do garoto. É o puro suco do entretenimento de baixa qualidade. O plano funciona. O paizão monstro vem com tudo pra cima dele, soltando um rugido de dar inveja em filme de terror. O Mizu até leva um tombo pra dar aquele susto na audiência, mas tudo faz parte do show. Com o monstro bem na sua frente, o Mizu revela que o tratamento de beleza está apenas começando. Se você achou que o mata-mato era bizarro, segura essa. O Mizu saca um frasco de loção corporal de sais marinhos. Isso mesmo, o segredo para curar a corrupção demoníaca não é uma oração sagrada, é hidratação profunda. Ele passa o creme no monstro e, milagrosamente, a casca grossa e sombria começa a cair, revelando o rosto original do Treant. A galera fica sem entender nada, achando que o mestre tem remédios secretos divinos, enquanto o Mizou só tá preocupado com o estoque de cosméticos. Ele sai passando hidratante em todo mundo, gastando 5 frascos para descorromper a vila inteira. No fim das contas, a lição do dia é: se você for um monstro de madeira, mantenha a pele úmida para evitar possessões demoníacas. Com a vila salva e todo mundo com a pele de bebê, é hora de descobrir quem é o verdadeiro culpado por essa bagunça. Agora que os ânimos se acalmaram, o Treant Leader explica que eles eram uma vila pacífica, até que o rei demônio da corrupção chegou e transformou todo mundo em marionete produtora de vinho de fruta. O papo fica meio estranho quando o gato começa a dar uma aula sobre classes de atributos e signos do zodíaco. E o Mizu quase tem um treco quando descobre que nesse mundo existe o signo do canguru. É cada uma que parece 2. A feiticeira avisa que o rei demônio saiu para buscar mais voluntários e que eles deveriam fugir antes que o bicho volte. Mas o Mizu, que já recuperou sua pose de protagonista sombrio, olha fixamente pro horizonte. Ele não quer fugir, ele quer sangue. Com um olhar carregado de intenção assassina, ele avisa que não vai a lugar nenhum, porque o próximo item na lista de compras dele é a cabeça desse rei demônio. O rei demônio não sabe o que o espera, mas uma coisa é certa: o Mizou vai precisar de muito mais do que hidratante para vencer essa briga. O clima de tensão tá uma trégua para um papo técnico, mas não menos bizarro. O jovem de cabelo rosa fica de queixo caído ao analisar o artefato do nosso protagonista. Um item de rank ouro, mas que só libera uma única habilidade. É tipo ter uma Ferrari que só faz curva para a esquerda. A feiticeira azulada também entra na onda. Ela não consegue acreditar que um bronze como o Mizu carregue algo tão valioso. O Mizu, claro, mantém aquela carinha de quem não quer nada com a hora do Brasil. Enquanto isso, o gato Martini explica que, nesse mundo, o nível do artefato geralmente dita o nível do dono. O parceiro de Mizou logo saca a jogada e solta que ele está fingindo ser porco para comer o tigre, aquele clássico clichê de protagonista apelão, que se faz de fraco só para dar o bote depois. Mas, enquanto eles discutem ranks e estratégias, a conversa toma um rumo religioso bem suspeito. A feiticeira começa a pregar com um brilho nos olhos que daria inveja a qualquer pastor de TV. Ela jura de pé junto que o tal deus Woao é a solução para todos os males, e que os reis demônios precisam ser varridos do mapa. O Mizou, que não nasceu ontem, só consegue pensar no quão estranho é esse deus que se manifestou por coincidência. Para ele, esse Woao está mais para um voyeur divino, um verdadeiro espião que fica vigiando a vida alheia das nuvens.
Mesmo com o deboche rolando solto, a garota decide que vai ficar no grupo. Ela é movida por uma fé que o Mizou acha, no mínimo, preocupante. O que eles não sabem é que as histórias sobre esse deus escondem uma origem muito mais bizarra do que qualquer profecia. Em um flashback carregado de cores e luzes, vemos a entidade suprema em ação. Deus Wu-Hou se apresenta como um pai para uma pequena criatura demoníaca. Ele dá a ela um propósito sombrio. Ensina ao pequeno que os heróis são os inimigos. A missão de um bom rei demônio é simplesmente acabar com todos eles. Com um treinamento intensivo e o dom do atributo da corrupção, o pequeno pupilo é mimado com um castelo luxuoso e um título de respeito, o Rei Demônio da Corrupção. O que parecia um conto de fadas divino era, na verdade, a criação de uma arma de destruição em massa com carinha de criança. De volta ao presente, o treinamento acabou. A realidade resolve bater na porta, ou melhor, derrubar a parede. O teto da caverna vem abaixo. Um monstro bizarro invade o local, gritando sobre invasores. Lança um ataque devastador chamado 100 Revoluções, 1000 Lâminas. É um festival de poeira, pedras voando e gritaria. A feiticeira e o guerreiro tentam se defender, mas o caos é total. No meio da fumaça, Mizou e o gato Martini tentam entender quem é o maluco da vez. Quando a poeira baixa e uma voz familiar ecoa pelo salão, o coração do nosso protagonista erra uma batida. Ele olha para a pequena figura à sua frente e a ficha cai da forma mais absurda possível. Preparem os lenços, porque o reencontro mais emocionante e ridículo da história está prestes a acontecer. Senhoras e senhores, segurem essa. O Rei Demônio é, literalmente, a ferramenta que Mizou perdeu. Sim, o seu parceiro de batalha, o irmão de armas que o acompanhou em todos os momentos íntimos, desde o mictório até o banho, agora tem vida própria e a forma de um garotinho. Mizou entra num estado de choque emocional digno de novela mexicana. Ele chora pela sua juventude perdida e pede perdão por ter sido tão egoísta no passado. É um momento de pura broderagem anatômica, onde ele promete que dessa vez nunca mais vai se separar do seu pequeno grande amigo. Mas se você achou que era só dar um abraço e voltar tudo ao normal, o destino tem um balde de água fria pronto. O Mizou tenta uma fusão desesperada, gritando "volte", mas o brilho falha miseravelmente. O gato Martini, sempre o portador das más notícias, explica ao Bill. O amiguinho agora é um artefato divino independente. E tem mais. Para eles se fundirem de novo, o Mizou precisa matar o rei demônio mais forte. Como se não bastasse a confusão mental, ele descobre que, enquanto piscou, se passaram 6 meses naquele domínio. O pequeno ex-membro agora é um ser independente conformado com a vida de vilão. O ódio do Mizou por Deus Wu-Hu atinge níveis estratosféricos. Agora, ele encara o pequeno garoto com um olhar sombrio. A única forma de ter sua dignidade de volta é cometendo um regicídio, ou algo bem próximo disso. O dilema está lançado. Ele terá coragem de eliminar sua própria metade para voltar a ser um homem completo. O bagulho ficou sério. O garotinho, que na verdade é a parte que falta no Mizou, olha pra ele com a maior cara de pau do mundo e o chama de chefe. Ele explica que aquele corpinho ali é só um clone que ele descolou graças a uma habilidade de um amigo. O corpo real, o verdadeiro Rei Demônio, está descansando no topo da montanha do Rei Demônio. O moleque tá vivendo a vida de turista, viajando por meses enquanto o Mizou tava lá sofrendo. Ele tá todo empolgado, querendo sair em aventura de novo. Enquanto isso, o gato Martini, ou melhor, o deus Wu-Hu, tá lá atrás tendo um ataque de riso maníaco, se achando o mestre das marionetes. É mole uma coisa dessas? O cara perde a dignidade e ainda tem que ouvir que ela tá se divertindo mais que ele. Mas a conversa mole é interrompida por um estrondo que mostra que a brincadeira acabou. Do nada, o chão treme e o clima fecha. Antes que o Mizou pudesse reclamar da vida, o pequeno rei demônio decide mostrar por que ele é o dono do pedaço. Com um simples peteleco, eu disse um peteleco, ele explode uma parede de rocha maciça como se fosse feita de papelão. O Mizou fica ali parado, só processando o fato de que o seu documento tem mais poder destrutivo que ele inteiro. É uma humilhação em 4K, rapaziada. O moleque avisa que, antes de qualquer passeio, eles precisam terminar de conquistar aquela caverna. Aparentemente, tem gente querendo roubar o brilho dele. E por falar em gente chata, olha só quem resolveu aparecer para estragar o rolê. A caverna vira um formigueiro de heróis genéricos gritando: "Morra, Rei Demônio!" O nosso pequeno mestre explica que a vida de vilão é um saco, porque os heróis não dão um dia de folga. Ele até tentou se aposentar para ter paz, mas a fila de aventureiros é infinita. Só que o problema real não são os humanos, e sim a concorrência. Surge o Talé de Tuner, o Rei Demônio da Corrupção, um bicho feio de rank platina que resolveu invadir a área. Ele tá esculachando o Rei Demônio das Lâminas, que é só rank prata, e tá apanhando mais que tapete em dia de faxina. O pequeno olha pra aquela bagunça e manda real. Só pode existir um Rei Demônio por caverna. Regra de Deus, tá ligado? O moleque decide colocar ordem na casa. Mas o Mizou não vai ficar só olhando. O Rei Demônio Prata, todo ferrado, explica que o tal Taled é um valentão que o expulsou de casa. O pequeno clone manda que ele fique de boa e assista ao show. O vilão de rank platina tenta usar seu torrente de corrupção para acabar com tudo. Mas o Mizou finalmente entra em cena.
Ele não vem com espada nem magia apelona. Ele chega com um borrifador de água? Diga adeus ao ressecamento, grita ele, hidratando o inimigo até a derrota. Por trás dessa pose de herói, o pensamento do Mizou é um só. Ele precisa vencer essa batalha para poder se fundir de novo e recuperar o seu Júnior. É a luta mais motivada pela carência física que você já viu. Com o inimigo humilhado e hidratado, o caminho está livre. Mas será que o amiguinho quer mesmo voltar pro dono? O papo aqui é reto, e a motivação é a mais nobre de todas, a integridade física do Júnior. Enquanto Mizou encara o campo de batalha com um olhar de quem está prestes a realizar um milagre, ele só consegue pensar em uma coisa: depois dessa luta, eu finalmente vou me reunir com o meu amigão. É isso mesmo, o cara está lutando a guerra da vida dele para não ficar na mão, literalmente. Para começar o show, ele não puxa uma espada lendária, ele simplesmente arremessa um saco de farinha para o alto, criando uma cortina de fumaça gigante. Se você achou que era para fazer pão, achou errado. É puro suco de estratégia de guerrilha improvisada. Mas fumaça sozinha não ganha luta. É aí que o reforço entra em ação. O Mizou grita para o Martini soltar os fogos de artifício, mas o coitado do ajudante está mais perdido que daltônico em cubo mágico. Ele reclama que sua habilidade suprema foi selada pelo próprio mestre. Mas o Mizou não quer saber de desculpas e manda que ele pare de preguiça. E não é que o moleque tem poder. Com um chute carregado de energia, ele ativa o Shooting Fireworks, mandando uma sequência de explosões que faz o chão tremer e os monstros de sombra virarem churrasco. O céu vira um festival de luzes, mas o objetivo principal ainda está saltitando por aí. Com a distração servida, o Mizou finalmente tem a chance de botar as mãos no que é seu. O pequeno rei demônio, que lembrando é a parte íntima do nosso herói, fica em choque com a explosão. É nesse vacilo que o Mizou usa sua ligação elástica para tentar pescar o fujão. E se você acha que o combate ia ficar sério, o Mizou me tira um travesseiro de corpo com a cara de um panda bizarramente sedutor de dentro da mochila. Até o vilão para e pensa: isso não tá certo, tem algo muito errado com esse cara. É o tipo de tática psicológica que nem o mestre mais sábio conseguiria prever, porque na moral, quem luta contra um rei demônio usando um travesseiro de panda? Só que o amiguinho não vai se render tão fácil para um travesseiro esquisito. O pequeno demônio apela e solta um fluxo perfurante de corrupção, aquela gosma preta que derrete até pensamento ruim. Mas o Mizou é um gênio incompreendido. Ele abre um guarda-chuva comum e bloqueia tudo. A lógica dele é imbatível. Atributos que afetam seres vivos não funcionam em objetos inanimados. É o poder do roteiro a favor da gambiarra. E para finalizar o combo de limpeza, ele saca um borrifador de produto de limpeza que interrompe a propagação da corrupção na hora. O Martini fica até emocionado, achando que o mestre é o mestre dos truques, quando, na verdade, ele só é o rei do improviso. Doméstico. Tudo parecia sob controle, até que uma nova jogadora entra no servidor com sede de sangue. Do nada, surge uma mina de cabelo azul e chapéu de bruxa. Ela manda uma explosão de vitalidade em nome de Deus. Chega chutando a porta e chamando o pequeno demônio de Rei Demônio Maligno, jurando que vai erradicar ele hoje mesmo. O coitado do Júnior é arremessado para todo lado, apanhando mais que tambor em dia de festa. Ele até tenta pedir ajuda para seus lacaios, mas o Martini e a galera estão ocupados demais descendo sarrafo em todo mundo. O clima de cruzada está forte. O nosso protagonista está vendo seu precioso patrimônio ser espancado por uma fanática religiosa. Acuado e furioso, o pequeno rei demônio decide que chegou a hora de mostrar sua verdadeira forma. O bichinho amarelo cansa de ser o saco de pancadas. Ele decide que o home office acabou. Ele ativa a segunda fase da luta, soltando o fluxo de ligação da corrupção e assumindo uma postura de trabalho profissional. Ou seja, ele vai moer todo mundo na porrada. O Mizou, que já estava comemorando, entra em desespero total quando percebe que o seu próprio amiguinho agora quer espancá-lo até a morte. É uma sequência de bofetada, chute e humilhação que faz o Mizou gritar que nunca apanhou tanto na vida. O pequeno mestre do mal avisa que não vai corromper o Mizou. Ele vai dar uma surra tão grande que o cara vai desejar nunca ter nascido. Com o Mizou sendo amassado pela própria anatomia, a pergunta que fica é: como você derrota um inimigo que, tecnicamente, deveria estar grudado em você? É isso. Se curtiu, deixa o like pra fortalecer e se inscreve pra não tomar spoiler do sistema. Agora vai beber uma água e se prepara, porque no próximo vídeo, o caos só piora.